você sabe como é que funciona o trabalho em uma mina de carvão? Sim, uma mina de exploração de carvão. São dezenas na região sul do estado. Aqui em Santa Catarina, muitas famílias dependem exclusivamente deste trabalho, viu, Sibeli? É sim, nós vamos descer a mina, 60 metros abaixo do chão, e conhecer de perto a rotina de profissionais e de um mercado que movimenta cerca de 6 bilhões de reais por ano. Mas a insegurança ronda os mineiros e as famílias deles quando vem a possibilidade de fechamento da usina Jorge Lacerda, principal cliente das mineradoras do sul do estado. São cerca de 20 mil empregos ameaçados. É reportagem especial. É de Juan Todescate, Patrícia Mello e Júnior Chagas. Meu pai, meus avôs, meus tios, quase todos trabalharam em mina. Então, e hoje eu estou continuando esse processo de família, né? Tenho orgulho. Ele passa todos os dias aqui na minha casa para o serviço. A gente pede para Deus que proteja ele, né? E vai com Deus e tal. Mas tenho muito, muito orgulho dele seguir o que eu fazia. Faz 8 anos que eu trabalho na mina de carvão. É um orgulho para ele. E um orgulho para mim ter um pai mineiro também, né? Mas essa aparente tranquilidade se transformou em preocupação desde que surgiu a notícia do possível fechamento da usina Jorge Lacerda. Deus me livre. É complicado, não sei te explicar, né? Saber, a gente trabalha certo, tentando ter um futuro, né? E talvez acaba em pouco tempo, né? A usina Jorge Lacerda é uma das maiores termoelétricas do país. Ela usa o carvão mineral na produção de energia. A ENGIE, empresa proprietária da usina, passa por um processo de descarbonização em todo o mundo. Uma das possibilidades, caso a usina não seja vendida, é parar com as atividades até 2023. Hoje, cerca de 20 mil pessoas seriam impactadas direta ou indiretamente. Então, quem traz hoje ainda, né, o pão de cada dia é eu, dentro de casa. Então, medo, claro. Não tenho nem assim o que eu vou fazer. Procurar outro serviço, né? Para entender melhor quem são essas mais de 20 mil pessoas, vamos falar sobre o processo do carvão, desde a extração até a chegada à usina. Essa é a Santa Bárbara. Ela é a padroeira dos mineiros e está presente em quase todas as minas. São cerca de 7 mil trabalhadores diretos que contam com a proteção da Santa. É claro que muita coisa mudou com o tempo, até porque a mineração na região teve início por volta de 1913 e encontrou o auge entre 1940 e 1970. Mesmo com as décadas de evolução tecnológica, a fé continua sendo uma ferramenta importante para afastar os riscos da profissão. Nós já estamos devidamente equipados com capacete e bota, justamente porque neste momento nós vamos descer até uma mina. Vamos acompanhar uma troca de turno. São cerca de 15 mineiros que vão utilizar esse elevador aqui em frente para descer 60 metros. Nossa equipe vai junto para acompanhar a rotina desses trabalhadores. A descida é rápida. Em menos de 1 minuto estamos na área de extração. Esta é a primeira visão que o mineiro tem ao chegar ao túnel de acesso. O ambiente é úmido, mas iluminado e bem ventilado. Embarcamos junto com os mineiros nesse veículo de transporte, puxado por um trator. Em alguns momentos a escuridão é quase total. Somente a luz da nossa equipe ilumina os túneis. Chegamos à primeira parada. A estrutura dos mineiros aqui embaixo chama bastante atenção. Nós estamos a cerca de 60 metros de profundidade, o que dá para dizer que aqui em cima, ó, toda essa rocha equivale a um prédio de aproximadamente 20 andares. Esse espaço que a gente está aqui é o refeitório dos mineiros. Ele conta com uma estrutura completa. Aqui, por exemplo, tem um micro-ondas e todos os dias, antes de iniciar a rotina de trabalho, eles fazem um lanche, justamente aqui nesse local.
Depois de comer, é hora de ir à frente de trabalho. Voltamos ao transporte e alguns minutos depois, chegamos ao ponto de extração. O tamanho da máquina impressiona. As paredes da mina vão sendo raspadas e as pedras de carvão se soltam. A máquina é operada por controle remoto. O mineiro praticamente não tem contato direto com o carvão. Aproveitamos para conhecer um pouco da história desse trabalhador. E é claro que a preocupação é o assunto principal. A gente vê nos olhos de cada um que a preocupação é grande, né? A gente não quer acreditar que isso vai acontecer mais, mas é muito decepcionante, né? Até hoje a gente acha, reza que não aconteça isso, né? Estamos torcendo para que Deus tudo dê certo para manter os empregos, para manter... Não é só nós, né? Vários empregos indiretos também, né? Que afeta, né? Isso é muito preocupante. Depois da extração, o carvão é levado até uma série de esteiras e é através dessa estrutura que o mineral chega à superfície. Mas antes de sair da mina, conhecemos mais uma história. O sentimento do Marcos, que trabalha aqui há 12 anos, também é de insegurança. Minha família depende só de mim, né? Minha esposa também, não é uma coisa que ela não pode trabalhar, que tem uma doença, né? Então, tudo isso Então, toda a minha família depende de mim mesmo. Estamos todos com medo já. É uma coisa que a gente precisa, né? Alguns detalhes também chamam a atenção. Nas paredes dos túneis, o brilho revela o quanto de carvão ainda pode ser retirado do local. Voltamos à superfície. A próxima etapa é o beneficiamento. Cada carbonífera desenvolve o trabalho de uma forma. Nesta, a separação e limpeza do carvão é feita ao ar livre. O cenário, praticamente todo em preto e branco, chama a atenção. Trabalhadores usam máquinas pesadas para organizar a produção. Caminhões são abastecidos e começam o transporte do combustível. 99% da produção vai para a termoelétrica Jorge Lacerda. A próxima etapa é o carregamento dos trens. Cada um dos vagões tem capacidade para 60 toneladas de carvão. Nesta composição, são 19 que vão sendo abastecidos um a um. Somente na ferrovia, são cerca de 500 profissionais, direto ou indiretamente. Toda a malha tem cerca de 160 quilômetros. O trecho de Criciúma a Capivari de Baixo tem 70. O trem, carregado de carvão, rasga a paisagem rural do sul catarinense. Agora, conhecendo todo o processo, fica mais fácil entender o tamanho do impacto que o fechamento da usina Jorge Lacerda teria na região sul do estado. A movimentação é de quase 6 bilhões de reais por ano. O professor de História Carlos Renato Carola se dedica há mais de uma década a estudar os impactos da indústria do carvão. É um erro isso que o setor carbonífero está fazendo de querer permanecer nessa economia. É um equívoco e é, do meu ponto de vista, até irresponsável porque está projetando uma ilusão. Para ele, o processo de descarbonização é inevitável e precisa ser pensado. Fazer uma transição consciente, né? E criando uma política de subsídio para essas famílias, no primeiro momento, criando política de incentivos de atividades alternativas para essa região aqui, como por exemplo na área do turismo ecológico, né? E também criando política de incentivo à pesquisa para o desenvolvimento de energias de fontes mais limpas. São famílias inteiras que hoje vivem na insegurança, à espera de uma definição. Não sei se vai dar o meu aposento na mina, mas estou correndo atrás. E será que eles não olham para quantos desemprego que vai dar isso? Eles têm que pensar um pouco nas famílias que sobrevivem sobre essa mineração.
A ENGIE Brasil Energia nos enviou uma nota e informou que assinou em fevereiro de 2021 um contrato de exclusividade com a Fran Capital para negociação do complexo termoelétrico Jorge Lacerda, CTJL. A empresa informou ainda que as tratativas entre as partes continuam e nenhuma decisão foi tomada até o momento. Caso as negociações sejam bem-sucedidas, os termos finais da transação estarão sujeitos à aprovação. Do contrário, outras ações devem ser realizadas até 2025.